Boa tarde. Então, esse é o meu quarto vídeo que irei apresentar meu estágio, formato extensão, pela Uninter, né? O meu nome é Rosana Alves Jasluc do Rio Apa e eu sou acadêmica no curso de licenciatura em História. O meu RU é 459166. Então, esse estágio em formato de extensão, eu estou apresentando um seminário de mitologia grega, né? Então, esse já é o meu quarto vídeo e o tema são os deuses gregos. Então, você pode ver na tela, né, na apresentação, algumas imagens ali de alguns deuses gregos ali, só para ilustrar, né? Então, vamos iniciar, né? Então, como os deuses gregos eram politeístas, né? Isto é, eles acreditavam em vários deuses. E eles tinham a crença que esses deuses tinham forma humana e possuíam poderes mágicos. Também acreditavam que eles eram imortais. E também eles eram os mais belos e os mais poderosos, né? Que os homens, né? Que os mortais. E essas divindades gregas também são características marcantes, né, da mitologia grega, né? Os deuses gregos revelavam também qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos. Então, os deuses, eles se apaixonavam, eles sofriam, eles sentiam raiva, sentiam alegrias, né? Então, eles conheciam as aventuras e as desventuras que os gregos falavam deles como se fossem pessoas, contavam a história da sua vida, as suas lutas, os seus sentimentos. Então, os mitos são geralmente histórias baseadas em tradições e lendas feitas para explicar o universo, a criação do mundo, né? Os fenômenos naturais e qualquer outra coisa que explicações simples não são atribuíveis, né? Mas nem todos os mitos têm esse propósito explicativo. Em comum, a maioria dos mitos envolve uma força sobrenatural ou uma divindade, mas em alguns são apenas lendas passadas, oralmente, de geração em geração, né? São lendas que passam de geração em geração. Muitos elementos presentes nas lendas mitológicas são essenciais para compreender a história da civilização da Grécia e, consequentemente, da atual também. Além da forma humana, os deuses também possuíam sentimentos humanos, como defeitos e qualidades, como ira, amor, inveja, traição. Era comum eles se apaixonarem por humanos e também terem filhos com os humanos. Alguns heróis eram filhos de deuses e humanos. Diz a lenda que o casamento de Gaia, né, que é a mãe terra, e Urano, que seria o céu, nasceram os titãs, os cíclopes e os gigantes. Os deuses do Olimpo são os deuses mais poderosos dos vários grupos de deuses. E eles se dividem em classes, né? E a classe superior, né, que são os deuses do Olimpo, são 12. Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Então eles, né, os deuses viviam no Monte Olimpo, né, que é o monte mais alto de toda a Grécia. Então vou iniciar falando sobre Zeus, né? Ele é o governante dos demais deuses, é ele que manda no Monte Olimpo, né? Então, a palavra Zeus
ela é relacionada a uma divindade celeste e à claridade do dia. Ele era considerado o Deus responsável pelos raios, trovões, chuvas e tempestades. Posteriormente, ele se tornou o Deus da justiça e da lei. O Zeus, ele é filho de Cronos, que é o mais forte dos titãs, e de Reia, a irmã de Cronos. Então, Cronos tinha o hábito de devorar seus próprios filhos, porque ele tinha medo de perder o trono. Então ele nascia, os filhos, ele já devorava. Quando Zeus nasceu, a sua mãe Reia, ela já estava cansada de tanto sofrimento, de tanto sangue. Então ela deu a Cronos, ela enganou Cronos. Ela deu uma pedra embrulhada no lugar de Zeus, só para salvar a vida de Zeus. Porque a Reia decidiu que Zeus seria o último filho e encerraria o reinado de sangue e sofrimento. E era para ele tomar o trono do pai. E dessa forma, né, Cronos descobriu que tinha engolido uma pedra ao invés do filho Zeus. Então ele saiu à procura dele, mas não encontrou. Zeus, ele foi criado no bosque da ilha de Creta. Ele foi alimentado com mel e leite de cabra. Quando cresceu, foi a caminho do pai para combatê-lo. Então, por isso, eles viraram grandes inimigos. Zeus obrigou seu pai a engolir uma bebida mágica, que restituiu todos os filhos que no passado ele tinha devorado. Foi então que Zeus conheceu seus 4 irmãos, Deméter, Poseidon, Hestia e Hades. Faltou apenas a Hera, que Zeus tinha poupado e não estava ali. Zeus ainda liberou os ciclopes, que deu a ele um raio. Então, após 10 anos, que foi o tempo que durou a guerra, Zeus subiu ao Olimpo, junto com seus irmãos, Poseidon e Hades. Então, eles ajudaram a destruir Cronos. E então eles comandaram o céu e a terra e os demais deuses. Com o poder de trovões e relâmpagos, Zeus, com sua mão direita, lançava chuva e podia usar sua força destruidora enviando chuvas para as plantações. Zeus foi criado e educado na ilha de Creta, aos cuidados das ninfas e dos curetes, que são os sacerdotes da Reia, da mãe dele. Ao crescer, Zeus, aliado aos seus irmãos e aos monstros, destronou seu pai. E para enfrentá-lo, ele se disfarçou, porque Zeus ele era metamorfo, né? Se disfarçou de viajante e ofereceu a ele uma misteriosa bebida que o fez vomitar os filhos ingeridos. Vieram então à luz Poseidon, Hades, Deméter, Hestia e Hera. A batalha está descrita lá no livro do Hesíodo, né, na Teogonia, como titanomaquia. Após a tremenda vitória sobre os titãs, dividiu o mundo entre eles e seus 2 irmãos. Poseidon e Hades, encerrando assim o ciclo das divindades tenebrosas das forças desordenadas de Cronos. A cada um coube uma parte do cosmos. Zeus, ele tornou-se senhor da terra e do ar. O irmão dele, Poseidon, ele se tornou deus das águas, né, dos oceanos e dos mares. E Hades ficou com o submundo subterrâneo, local dos mortos, deixando de pertencer, em virtude disso, ao conjunto dos olímpicos. Zeus,
é o Deus que dá ao homem o caminho da razão e também ensina que o verdadeiro conhecimento é obtido apenas a partir da dor. Vamos falar de Zeus e seus casamentos. Ele casou 3 vezes. Então ele se casou 3 vezes. Ele se casou com Metis, foi a sua primeira esposa. Ela era a deusa da prudência. E eles tiveram uma filha, Atena. Temis foi sua segunda esposa, a deusa da justiça. E a terceira esposa e última, com quem ele permaneceu unido, foi sua irmã, Hera. Então eles continuaram unidos, né, apesar das inúmeras brigas conjugais. Daí com ela, ele teve os filhos Ares, que é o deus da guerra, Hebe, deusa da eterna juventude. Eu já tinha falado no vídeo anterior sobre a deusa Hebe. Ela era muito linda, né? E ela tinha uma eterna juventude. E Lítia, que é a deusa do parto. Nos poemas homéricos já se apresenta a personalidade de Zeus, Deus que reina nas alturas luminosas do céu. Na maior parte do tempo, Zeus permanece no cimo do Monte Olimpo, mas lá ele decide sobre deuses e homens, espalhando a justiça e reiterando seu poder. Zeus usava seu poder de sedução e até usava as mais belas metamorfoses para conquistar as mulheres. Então, algumas mais conhecidas, né? O cisne de Leda e o touro da Europa. Então, agora eu vou falar de algumas aventuras extraconjugais com mulheres mortais que Zeus teve. Então, ele teve uma aventura com a Europa, né? Europa era uma princesa fenícia, né? Os pais dela eram Agenor e Telefosa. A história é a seguinte, né? Zeus, ao vê-la na praia de Sidon, jogando com as amigas, ele ficou maravilhado com sua beleza. Ele sabia que não poderia se aproximar, então ele se transformou num belo touro branco. Então ele, como touro, ele se aproximou-se da Europa e foi ganhando a confiança. E quando a Europa decidiu sentar-se no touro, ele ergueu-se e lançou-se ao mar. Chegaram à ilha de Creta, onde Zeus assumiu a forma humana. Então, com isso, eles tiveram 3 filhos. O valente Sarpedon, que morreu em Troia, ele era aliado de Príamo. O justo Radamantes e o legendário Minos, rei de Creta, que foi pai de Ariadne e de Fedra. Ele também teve uma aventura com Danae. Ela era princesa de Argos, filha do rei Acrísio. O Acrísio não tinha herdeiros masculinos, então ele foi procurar um oráculo, que respondeu: mesmo se fosse até o fim da terra, seria morto por seu descendente. Por isso que ele não tinha filhos homens, só mulheres, porque ele sabia que ia ser morto por um filho homem. Então Acrísio aprisionou Danae, ainda virgem, numa torre de bronze, para que jamais fosse vista por qualquer homem. Não era para ter filhos, não era para ter contato com ninguém. E constantemente ela era vigiada por guardas, para evitar o nascimento do seu futuro assassino, né? Mas mesmo assim, Zeus, cheio de amores pela princesa,
ele se transformou numa chuva de ouro, dessa maneira tendo relações com Danae e gerando Perseu. A história Perseu, que tem lá no filme da Fúria de Titãs. Quando a Crísio soube, mandou que a mãe e o filho fossem atirados no mar, dentro de uma caixa de madeira. Mas Zeus pediu para Poseidon acalmar o mar e eles sobreviveram. Foram levados até a ilha de Sérifos e foram recebidos por Polidetes, que logo casou com Danae. Muitos anos depois, Perseu participava de jogos na terra natal. E com o disco, decepou acidentalmente a cabeça do velho rei, seu avô. Então, assim, cumpriu-se a profecia. A próxima mulher foi Alquimena. Ela era esposa do rei anfitrião de Tebas. Ao mesmo tempo que o seu marido estava lutando numa guerra, Zeus, para seduzi-la, assumiu a forma de anfitrião, que era o marido dela. Com isso, conceberam um filho, o mais poderoso dos heróis, Alcides, mais conhecido pelo nome de Héracles, ou melhor, os romanos, Hércules, que recebeu como coroa as suas realizações. Vou verificar se está gravando. Ok. Próxima seria Leda. Leda foi esposa do rei Tíndaro de Esparta. Para seduzi-la, Zeus transformou-se em cisne. Leda chocou 2 ovos. Deles nasceram Clitemnestra, Helena, Castor e Pólux. Helena e Pólux eram filhos de Zeus, mas Tíndaro os adotou, tratando-os como filhos de sangue. A próxima mortal era a Calisto. A beleza de Calisto encantava Zeus, e com isso provocava ciúmes em Hera. Por isso Hera castigou Calisto, transformando-a em um urso. Tinha medo dos caçadores. A Calisto, transformada em urso, ela tinha medo dos caçadores, pois um dia Calisto foi caçadora. Numa de suas caminhadas pelo bosque, reconheceu seu filho, Arcas. Ela, como urso, tentou abraçá-lo e aproximar-se. E o filho não sabia que era a mãe dele, sentiu medo, ergueu a lança e quando estava para desferir um golpe mortal no urso, a sua mãe Calisto, Zeus, compadecido, afastou-os, colocando-os no céu. Transformou Calisto na ursa maior. Agora eu vou falar de Io. Zeus tentou cortejá-la, cobrindo o mundo com um manto de nuvens escura, escondendo seus atos de visão de Hera. A esposa desconfiada desceu do Monte Olimpo para investigar. Zeus, tentando tapear a esposa, transformou Io numa belíssima novilha branca. Desconfiada, Hera pediu a novilha para si, colocando-a sob a guarda do gigante Argos. Esse gigante Argos era Argos Panoptes. Ele era um gigante cujo corpo era coberto por olhos, ou ele era conhecido por 100 olhos. Zeus encarregou Hermes de libertar sua amada, que, para tanto, usou a flauta de Pan. Mais para frente eu vou falar do Hermes, vou falar do Pan.
pôs para dormir os olhos despertos de Argos, né? Os 100 olhos de Argos. A flauta era mágica lá do Pan. E enquanto todos dormiam, né? Todos os olhos dormiam, ele foi lá e cortou a cabeça do gigante. Hera recolheu os olhos de seu servo e colocou na cauda do pavão. O pavão era um animal consagrado a Hera, a Hera. Io livrou-se do cativeiro, mas não dos tormentos de Hera, porque a Hera era muito vingativa. O fantasma de Argos continuava a persegui-la, e a deusa enviou um moscardo. Moscardo é uma mosca bem grande para picar, né? Então a deusa ela enviou esse moscardo para picar a Io, né? E constantemente, durante a sua fuga, Io, né, que não estava no formato de novilha, né, perambulou de Micenas para Eubeia. Ela atravessou a Ilíaria e subiu o monte Emos. E no mar ela percorreu as praias, né, que era o mar chamado Iônio. Ao chegar ao mar Cáucaso, encontrou Prometeu. Prometeu estava acorrentado numa rocha. Zeus tinha falado que se Io chegasse ao Egito, voltaria à sua forma humana. Por isso que ela fez todo esse trajeto. E ela teria um filho e esse libertaria Prometeu. Io teve um filho chamado Épafo. Então ela conseguiu se libertar. Então mais um caso de mortal com Zeus. É a Antíope, filha do rei Rio Beócio, Aspo. Sua beleza atraiu Zeus, que, assumindo a forma de um sátiro, a tomou à força. Na mitologia do sátiro eu vou falar mais pra frente também. Acho que lá no próximo vídeo. Na mitologia dos povos gregos, os sátiros são divindades menores da natureza. Eles têm um aspecto de homem, com cauda e orelhas de asno, ou de cabrito, mais conhecida de cabrito. Eles têm pequenos chifres nas testas, né, narizes achatados, lábios grossos e barbas longas. Lembra muito a imagem do fauno, né, que o fauno ele é os romanos que chamam pelo fauno, né? E após o sátiro tem, assim, falando de filme só para ilustrar, tem no filme do Percy Jackson. É um filme bem adolescente, mas nesse filme tem vários seres e deuses mitológicos da Grécia. Então tem o sátiro, até o sátiro é o melhor amigo dele, dá para ver bem assim. Então a Antíope, né, após ter sido estuprada pelo Zeus, ela foi carregada por Epopeu, rei de Sicyon. No caminho de volta para casa, na cercania de Eleutera, ela deu à luz aos filhos Afião e Zeto. Anfião era filho de Zeus e Zeto era filho de Epopeu. Ambos foram deixados para serem trazidos por pastores. Ela foi perseguida ainda por Dirce, né, a esposa de Lico. Ela escapou por rumo a Eleutera, encontrando um abrigo na casa onde seus filhos foram criados por pastores. Egina, rainha da ilha de Egina. Ela era mãe de Eaco. Hera enviou uma grande praga que matou a população. Egina implorou ao pai uma ajuda para habitar a ilha. Então Zeus transformou um formigueiro em gente, que são os mirmidões.
Os mirmidões, eles foram soldados de Aquiles na guerra de Troia. Então, eles eram formigas que foram transformados em gente, né? Então, dá para ver bem no filme de Troia, dá para ver bem que são os mirmidões. A próxima é a Sêmele. É uma princesa tebana, filha de Harmonia, neta de Ares e Afrodite, sobrinha de Europa. Quando Sêmele ficou grávida, Zeus oferece um presente e ela, persuadida por Hera, que se fez passar por sua ama, se dirige a Zeus e ele lhe pede para se mostrar em todo o seu esplendor. Ela morreu fulminada quando Zeus se apresentou com todo o seu poder e glória. Isso se chama epifania, da raiz de luz. Ao mostrar-se o divino, a parcela humana de Sêmele não resistiu e sofreu combustão. Esta é a última memória que Dionísio terá da mãe, calcinamento das entranhas. Zeus, então, retirou Dionísio de seu ventre e pôs em sua coxa, onde terminou de gerá-lo. De Dionísio também vou falar um pouquinho mais para frente também. A próxima é Ganimedes. Não foram somente as mulheres que despertaram o amor de Zeus. Ganimedes era um príncipe de Troia. Foi o seu favorito. Ao vê-lo, Zeus apaixonou-se por sua beleza. Zeus disfarçou-se de águia e o raptou, para torná-lo o copeiro do Olimpo. Sempre ao seu lado, nas representações mais antigas, Zeus já aparece como guerreiro, com uma lança e um raio. Sempre tem uma barba abundante e uma cabeleira farta. Os vasos de cerâmica do período arcaico já atestam essas narrativas de Zeus. Então, na arte figurativa da época moderna, mais sensual, Zeus é representado antropomorficamente ou em alguma das suas metamorfoses animais ou com uma chuva de ouro, né, já mencionado, nesses momentos de sedução feminina, né? Então, agora a gente vai falar de Hera. Dá uma olhadinha. Então, vamos falar da deusa Hera. Era a deusa que protegia os casamentos. Ela era irmã e esposa de Zeus. Então, ela era protetora de todas as mulheres que estavam grávidas. A Hera, ela era filha de Cronos e de Reia. Ela tinha aquela história que ela tinha sido devorada pelo seu pai Cronos, né, porque ele não queria ter filhos, né? Mas ela foi liberada por Zeus, seu irmão. Ela era conhecida como rainha dos deuses por ser casada com Zeus. Ficou marcada por ser extremamente ciumenta e vingativa. Zeus constantemente traía Hera. Vocês podem perceber como eu já citei praticamente os casos que ele teve com mortais. Então a Hera, além de monitorá-lo, ela também se vingava daqueles que se envolviam com ele. Às vezes descontava sua ira sobre os filhos nascidos dos casos extraconjugais de Zeus. Vou citar aqui um caso famoso, o de Apolo e de Ártemis, irmãos gêmeos que eram filhos de Zeus e de Leto. Hera impediu durante meses que Leto pudesse dar à luz aos filhos da Leto, né? O que fez com que ela sentisse dores do parto durante toda a gravidez. Em uma ilha, Leto teve seus filhos. Hera enviou uma serpente chamada Piton para matá-la, mas Apolo acabou matando a cobra, assim protegendo sua mãe. Hera foi conhecida como a deusa grega das mulheres dos casamentos,
da família e dos nascimentos. Ela era a rainha dos deuses, pois era casada com Zeus, né? Isso eu já citei ali em cima. Ela é considerada uma deusa titânica, da saúde, da proteção, da astúcia, da prudência, das virtudes. Ela também tinha o poder da metamorfose, né? Ela podia se transformar em qualquer coisa ou em qualquer animal. Então, com esse casamento, Zeus se apropriou dessa forma de inteligência astuta e essa habilidade da metamorfose. Então, o que lhe permitiu conquistar esse poder. Ela é geralmente representada exibindo um romã na mão, símbolo da fertilidade, do sangue e da morte. E o seu animal é um pavão. Pode verificar ali na imagem que eu coloquei na apresentação, né? Que tem o pavão. E que ele é o símbolo da primavera. E ela é descrita por Homero, né? Aquele poeta grego, né? Como deusa dos alvos braços. Então agora eu vou falar do Apolo, mas um minutinho só. Vou buscar um copo d'água, só um instantinho. Apolo, ele era deus da luz, da poesia e da música. Apolo, deus das artes, da música, da profecia, da harmonia e da cura. Deliciavam-se, né, lá no Monte Olimpo com os sons da sua lira, e as musas cantavam. Filho de Zeus e da titã Leto, que eu já citei ali agora há pouco, possuía uma irmã gêmea, Ártemis, chamada pelos romanos de Diana. Fiz umas pesquisas, né, e essa é a Diana da Mulher Maravilha, que eles se basearam na Mulher Maravilha, nessa deusa. Assim como ele era excelente arqueira, né? O Apolo também era excelente arqueiro. Apolo era representado como um jovem bonito, atlético e saudável. Sempre carregava uma lira ou um arco e flechas. Também era retratado ao lado dos seus animais sagrados, um corvo, grifo e uma serpente. Eu coloquei essa imagem para ilustrar. Então, para os gregos, Apolo era tão belo e perfeito que o percurso do sol ao longo do dia era, na verdade, o próprio Deus passeando em sua carruagem dourada. Tudo muito poético. Após derrotar o dragão serpente Piton, Apolo criou um famoso santuário na cidade de Delfos. A sacerdotisa de Apolo em Delfos era chamada de Pitonisa. Sabe-se que sua fama podia trazer boa sorte, curar doenças, afastar o mal. Também ele era leal, bondoso e prestativo. Por ser um excelente arqueiro, sua popularidade fez com que desafiasse Eros, o deus do amor, que é o Cupido, que, para provar seu poder, disparou uma flecha de ouro em Apolo, fazendo Apolo se apaixonar perdidamente pela ninfa Dáfne. Eros acertou Dáfne com uma flecha de chumbo, fazendo com que ela sentisse ódio e desprezo por Apolo. E o Apolo, todo apaixonado, passou a perseguir Dáfne.
Ela, exausta e desesperada, pediu que seu pai a ajudasse, e ela foi transformada em um pé de louro. Assim, Apolo ordenou que o louro seria uma árvore sagrada. Então, a tradição que dura até hoje de premiar os campeões dos Jogos Olímpicos com a coroa de louros foi em homenagem a Daphne. Então, muita história. Atena. Ela é a deusa da sabedoria. Ela é a patrona da cidade de Atenas, deusa da sabedoria, das artes, mas ela também tinha forte relação com ofícios e habilidades manuais. Os romanos chamavam ela de Minerva. Ela era filha de Zeus e da deusa Metis, que foi a primeira esposa de Zeus. Deusa da saúde, da prudência, da proteção, da astúcia e das virtudes. Ela era Atena era a filha preferida de Zeus. Quando Metis engravidou, Zeus engoliu a esposa, com medo que a sua filha fosse nascer mais poderosa do que ele. Ele fez a mesma coisa que o Cronos fez, né? Aí ele fez também. Assim poderia tirar o trono de Zeus, né? Ele tinha medo de ser destronado, né? Então Zeus convenceu Metis a participar de uma brincadeira, que ela teria que se transformar em um animal diferente. E Metis se transformou em uma mosca e Zeus a engoliu. Metis foi para a cabeça de Zeus. Mas com o passar dos anos, Zeus sentiu uma forte dor de cabeça e pediu para Hefesto que lhe desse uma machadada. Então foi que Atena, já adulta, saltou de dentro do cérebro do pai, já com armadura, elmo e escudo. Pode verificar na imagem que eu coloquei na apresentação. Em sua mão, Atena tem uma lança, que não significa guerra, e sim estratégia de vencer. Também ela foi inventora do freio, sendo a primeira que amansou os cavalos para que os homens conseguissem domá-los. Agora tem a história da cidade de Atenas, o porquê que a cidade de Atenas tem esse nome. Ela recebeu esse nome porque foi uma disputa entre Atena e o seu tio Poseidon. Eles fizeram um concurso onde quem desse o melhor presente à cidade ganharia a competição. Poseidon bateu com o seu tridente e fez jorrar água do mar. E também fez aparecer um cavalo em formato de água. Ele fazia muito disso. Já Atena, além de domar o cavalo e torná-lo um animal doméstico, também deu como presente uma oliveira que produzia alimento, óleo e madeira. Então foi assim que ela ganhou, né, essa competição, e a cidade levou seu nome, Atenas. Opa, só um minutinho. Ela também era considerada uma deusa virgem. Ficou assim durante toda a história da mitologia grega, pois pedia para que os deuses não se aproximassem e nem se apaixonassem, pois ela ficaria grávida e teria que largar sua vida de guerras e passar a viver uma vida doméstica, e ela não queria. Atena também ficou conhecida como Minerva, né, como eu falei, pelo voto de desempate que deu quando julgou Orestes junto ao povo de Atenas, que é o tal do voto de Minerva, né? Então ela deu o voto de Minerva, que é conhecido hoje, declarando Orestes inocente. A próxima é a Afrodite, deusa do amor e da beleza. Deusa do amor e da beleza e da sexualidade. Ela é responsável pela perpetuação da vida, do prazer e da alegria. O nascimento da deusa, ela é contada lá pelo Hesíodo, que nasceu quando Cronos cortou os órgãos genitais de Urano que era o céu.
e arremessou-os no mar. Da espuma ergueu-se Afrodite. Então, essa é uma história que eu li, já conta outra. Reza a lenda que ela já nasceu adulta no mar, e por isso o nome Afrodite significa nascida da espuma. Para Homero, ela foi filha de Zeus e Dione, uma deusa das ninfas. Então, cada um tem uma versão. Ela nasceu na ilha de Creta com uma beleza estonteante, sendo muito vaidosa, sedutora, charmosa e também vingativa. Ela foi considerada a personificação do ideal de beleza dos gregos na antiguidade, e na Idade Moderna serviu de inspiração para os diversos artistas do Renascimento. Apolo e Afrodite, eles representam o ideal de beleza dos gregos antigos. Afrodite possuía um cinto bordado, o cestus, que tinha o poder de inspirar o amor, e suas aves preferidas eram os cisnes e os pombos, e suas plantas eram a rosa e o mirto. O termo afrodisíaco surgiu porque Afrodite era também protetora das prostitutas. Só um segundo. Voltando, me desculpem. Então, eu parei ali nas principais rivais de Afrodite. Então, as principais rivais foram deusa Hera, né, que é a deusa dos céus, da maternidade, do matrimônio, e de uma das mulheres de Zeus. Deusa Atena, deusa da sabedoria e a filha predileta de Zeus. E a deusa Perséfone, ela é a deusa das ervas, flores, frutos, perfumes. Também ela era filha de Zeus. Afrodite casou-se com Hefesto, deus do fogo. Ele era feio e não tinha senso de humor, mas não tiveram nenhum filho. Ela também se apaixonou por Ares, deus da guerra, e com ele ela teve os filhos. O Eros, né? Agora esse é o Eros, que é o Cupido, o deus do amor. Então, ele era armado, né, com seu arco, que disparava setas do desejo, do coração dos deuses e dos homens. É o famoso Cupido que a gente conhece. Ela também teve o filho Deimos, que é o deus do terror, né? Agora eu vou falar todos os filhos da Afrodite. O terrível Deimos é a personificação do pânico e acompanha seu pai e seu irmão, Fobos, fazendo as tropas abandonarem a formação e fugirem desordenadamente. Fobos é o deus do medo, na mitologia grega. Ele é o irmão gêmeo do Deimos. Ele representa o temor e acompanha o pai nos campos de batalha, injetando nos corações dos combatentes e inimigos a covardia e o medo que os fazia fugir como se estivessem diante de um fantasma.
Foi o deus que deu origem à palavra fobia, que é medo, né? Anteros. O Anteros é o deus do amor não correspondido, do amor devolvido, do contra-amor. É também punidor daqueles que desprezam o amor. Ele é vingador do amor não correspondido. Anteros também era um dos Erotes, né? Erotes eram os 4 filhos alados de Afrodite, que representam as faces do amor, não só a parte bonita, a parte boa, né? Fisicamente, ele é descrito semelhante a Eros, que é o Cupido, em todos os sentidos, mas com os cabelos longos, asas de borboleta emplumadas. Ele também foi descrito como armado com um arco de ouro e flechas de chumbo. Anteros fez um espartano se apaixonar por ele mesmo e obrigando a arrancar o próprio coração em um ato suicida por não ter a paixão correspondida pelo deus. Então, um deus bem do mal, né? Pode ser interpretado como uma metáfora que, como a falta de amor é tão volátil e autodestrutiva, né, quanto o amor em si. Então, a próxima, a filha que ela teve foi a Harmonia, né? Já o próprio nome diz que é deusa da harmonia. Ela Ela é a deusa da harmonia, da concórdia, né, da paz. Representa o equilíbrio ideal, vindo de uma isso assim, ela é deusa da harmonia e ela veio de uma união da deusa do amor e do deus da guerra. E eles tiveram uma filha que é uma harmonia, que é o equilíbrio ideal. Ela foi esposa de Cadmo, a harmonia. Teve os filhos Ino, Polídoro, Autono, Agave, Semele e Ilírio. O próximo filho da Afrodite é o Hímeros, que é o deus do desejo sexual. Ele é representado como um jovem alado ou uma criança, assim como os outros Erotes, como os deuses alados ali. Ele é retratado junto com Eros na cena do nascimento de Afrodite, que ele voa em torno da concha dessa deusa. Ó, pode ver na imagem ali. Ela teve outro filho que é o Potos, que é o deus da paixão. E é o deus da paixão, do anseio, do desejo. É conhecido como divindade, que personifica o anseio erótico por algo além das nossas capacidades. O nome Potos significa desejo. E os antigos artistas retratam Potos como um homem sem barba. Afrodite também, ela se relacionou com Hermes, que é o deus mensageiro, e ela teve um filho chamado Hermafrodito. Ele nasceu com ambos os órgãos sexuais, e seu nome representa a união dos nomes dos deuses, Hermes e Afrodite. Esse deus representa a fusão do sexo feminino e do masculino. Com Apolo, ela deu a luz, né? Ela teve Himeneu, é o deus do casamento, Himeneu. Supunham os gregos que Himeneu comparecia a todos os casamentos. Então, as pesquisas que eu fiz assim, estava ele lá em todos os casamentos que tinha, ele estava lá. Se ele não fizesse o matrimônio, né? Se ele não tivesse lá, o matrimônio teria fracasso, né? De forma que durante essa celebração os gregos evocavam seu nome em voz alta, né, para o casamento ser duradouro. Himeneu é sempre representado na arte como um homem jovem, usando uma guirlanda de flores e segurando uma tocha ardente numa das mãos, coberto por vestes púrpuras. Afrodite, né, com Dionísio, né, que é o deus da prazer, né, ele é conhecido como Baco, né, pelos romanos, né, deus das festas, da alegria, do teatro, do vinho, né. Eles tiveram um filho chamado Príapo, que é o deus da fertilidade. Então, o Dionísio, ele era deus das festas, né, da alegria, do teatro, né. Seu culto era marcado pela realização de festas regadas a muito vinho. Também era filho de Zeus e de uma mortal chamada Semele.
Foi o único semideus a ser transformado em deus na mitologia grega. Ele era semideus e foi transformado em deus. Seus rituais de adoração eram marcados pelo consumo de vinho e realização de orgias. Príapo é o deus grego da fertilidade, filho de Dionísio e Afrodite. Sua imagem é apresentada como um homem maduro, mostrando um grande órgão genital. Ele era considerado como protetor dos rebanhos, das uvas e das abelhas. Afrodite, além dos deuses, ela também teve casos com homens mortais, né? Um exemplo é o Adonis, que ele era um jovem belo que chamou a atenção da Afrodite e da Perséfone. Ares, quando descobre que a Afrodite está apaixonada por Adonis, ele envia um grande javali para matar Adonis. E Adonis, após ser atacado pelo javali, ele se transforma numa anêmona. A lenda diz que Adonis é o fruto da relação incestuosa entre sua irmã, Esmirna, ou Mirra, e o próprio pai, Teias, rei da Síria. Afrodite, a deusa do amor, queria se vingar de Mirra pela sua beleza, mas a deusa do amor armou para que Mirra entrasse no quarto de Teias sem que ele percebesse quem era. Após isso, Teias tentou matar a filha, que solicitou a intervenção dos deuses, que com isso a transformou em uma árvore. As gotas da árvore representavam as lágrimas de Mirra, que estava grávida do pai. Então Adonis nasceu da casca dessa árvore. Afrodite ficou encantada pela sua beleza e o entregou aos cuidados de Perséfone, que era a deusa do submundo, junto com Ares. Afrodite teve um caso com Anquises, um príncipe troiano, e com ele ela teve 2 filhos, Enéas e Liro. E Enéas foi um dos deuses da guerra de Troia. Então, já vou contar essa história aqui, só um segundo. Vou contar a história de Enéas, como está aqui na apresentação. Então, voltando, vamos falar agora do filho da Afrodite, né? Que é o Enéas. Achei importante falar sobre ele. Um pouquinho. Travou. Então, o Enéas também participou do filme de Troia, né? Da Guerra de Troia, no caso. No filme ele aparece também. Então ela teve um caso com Anquises, um príncipe troiano, e ela teve os 2 filhos, Enéas e Liro. O primeiro foi um dos heróis da Guerra de Troia, o Enéas. Então eu queria falar sobre um pouco, né? A história dele é contada na obra, na Ilíada de Homero, e também na obra do Virgílio, Eneida, o nome da obra dele.
Vou falar um pouco dessa obra Eneida. É um grande poema épico que foi escrito no século I a.C. pelo poeta romano Virgílio e publicado após sua morte em 19 a.C. Ele escreveu essa obra durante 12 anos. O livro narra a história de Roma, desde a sua origem, seu poder e a expansão do Império Romano. A obra recebe esse nome uma vez que está relacionada com as façanhas e feitos pelo herói troiano, Enéas. Enéas, ou Enéias, o protagonista da obra, foi um troiano sobrevivente da Guerra de Troia. É considerado um herói mítico que lutou no cerco de Troia, contra os gregos. Ainda que ele seja humano, foi visto por muitos como um semideus, mas ele não é um semideus, ele é humano. Ele teve a proteção de Afrodite, né? Então ele deixou, quando teve a guerra de Troia, quando estava já sendo incendiada pelos gregos, né? Com a proteção de Afrodite, ele levou sua esposa Creusa e seu filho Ascânio e seu velho pai Anquises, para o qual ele carrega nas costas, né? Pode ver ali na imagem, né? E um punhado de soldados troianos. Ele leva ainda os penates troianos, divindades que protegiam o Estado, os governos e as instituições que regem um e outro para assim fundar uma nova cidade. Na estrada, sua esposa desaparece sem deixar vestígios, e ele embarca em um navio, no qual vagueia pelo mar Mediterrâneo em busca de uma nova pátria. No terceiro dia, aportaram em Creta, onde começaram imediatamente a construir uma cidade, que Enéas chamou de Pérgamo. Lavraram a terra e semearam-na. E parecia que tudo corria bem, mas inesperadamente todo o seu trabalho foi destruído. Uma terrível seca arruinou as colheitas e desencadeou uma epidemia que se alastrou entre os troianos. Anquises entendeu que isto era um sinal evidente de desaprovação divina, né? Eles acreditavam muito nisso, né? Que qualquer mudança, né? Qualquer chuva, qualquer trovão era alguma coisa que os deuses não estavam aprovando. Ele aconselhou Enéas a voltar no templo de Apolo, que é lá na ilha de Delos, para receber novas instruções do oráculo. Anquises lembrou-se que Cassandra profetizara que uma nova Troia ia se erguer na Hespéria. Mas todos acharam que ela estava louca, né? Então eles foram para um outro caminho. Quando chegaram a Epiro, é uma terra em que Heleno e Andrômaca se estabeleceram. Então eles encontraram Heleno lá. Heleno disse que ia acontecer e que Enéas o que deveria fazer. Após isso, eles foram para a ilha do ciclope Polifermo. Ele era um ciclope, filho de Poseidon e da ninfa Teosa. Ele vivia uma existência solitária em uma caverna próxima à Sicília. Ele cuidava de ovelhas, esse ciclope. Então, daí eles salvaram um homem chamado Aquemênides e fora deixado para trás pelos argonautas. Os argonautas, eles eram tripulantes da nau, né? Lá de Jasão. O Jasão e os argonautas, né? Inclusive tem um filme também de 1963, acho que eu já comentei, né? Que eles foram atrás da lã de ouro, do carneiro alado Crisómalo. Enfim, aí Anquises, já velho, morreu antes de deixarem a Sicília. Quando Enéas chega a Cartago, ele é recebido por Dido, que é a rainha de Cartago, e se apaixona por ele. Enéas narra toda a história da Troia, ele conta para Dido, né? E conta como que ele conseguiu fugir com seu pai, né? E seu filho por ordem da deusa Afrodite. Contou também da guerra de Troia e que sua mãe aconselhou a deixar a cidade, levando sua família, pois estaria reservado o destino de fazer reviver a glória troiana em outras terras. Hermes, a pedido de Zeus, adverte Enéas para que deixe Cartago e funde uma cidade, um reino para os seus. Ao deixar a cidade, mesmo a contragosto, ele vê Dido, extremamente apaixonada por ele. Ela se suicida numa pira funerária que tinha mandado fazer em sua fortaleza. Tudo muito dramático, né? Depois foi para Lácio.
Latino, o rei de Lácio e neto de Saturno, ofereceu terras e a mão da sua bela filha Lavínia, a muito prometida a Turno, rei dos Rútulos, em um casamento. Tal fato deu-se de uma profecia que dizia que a Lavínia devia casar com um estrangeiro, por isso que ele ofereceu a mão de Lavínia, né? Para poder dar a origem a uma raça poderosíssima que governaria o mundo. Lavínia e Enéas se apaixonaram, mas a mãe, a rainha Mata, queria que ela casasse com o Tuno. Esse Tuno, vendo que ia perder o reino, declarou guerra a Enéas e aos troianos recém-chegados a Lácio. Outras nações se juntaram, né? E a guerra foi tão acesa, né? E com medo que seu país se arruinasse, fosse destruído, foi sugerido um combate singular entre Enéas e Turno, sendo Lavínia como prêmio. Ambos aceitaram. Enéas venceu, né? E podendo escolher entre matar ou poupar Turno. Enéas decidiu, né? Ele hesitou, mas acabou decidindo matá-lo. E a mãe Lavínia, né? Como ela não queria ver o Enéas no trono, ela preferiu se suicidar. Conta, né? Também tem uma história que conta que Enéas acabou abdicando, né? Do trono a favor do seu filho. E ele voltou para Troia, né? Sua pátria, para reconstruir Troia. E após sua morte, seu filho Lulo, ou Ascânio, né, que é chamado, fundou Alba Longa, cidade que seus descendentes foram reis sucessivos, né? Foi fundada em 753 a.C., né? Roma foi a segunda Troia, né? Então ela foi fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo, né? Que são descendentes maternos de Enéas. Mas isso é uma outra história e é uma história romana, né? Segundo a lenda, Enéas foi o mais famoso chefe dos reis troianos. Ele se converteu no mais valoroso guerreiro troiano, depois do Heitor, né? O Heitor, ele é um rei bem famoso, ele é irmão do Paris, né? Que roubou a Helena, que deu todo o problema na guerra de Troia. O Heitor foi um bom guerreiro. Favorecido pelos deuses em várias ocasiões, foi por eles salvo durante os combates, quando foi ferido por Diomedes, sua mãe Afrodite, quem o salvou. E quando enfrentou Aquiles no campo de batalha, foi Poncedou que o livrou de ser morto pelo rei grego. Então sempre os deuses, né, o pai estava sempre ajudando. Eu vou encerrar aqui essa primeira parte desse vídeo para não ficar tão longo, e depois a gente continua com Ares. Senão vai ficar um vídeo muito longo, então eu vou encerrar essa parte aqui. Então, se vocês puderem assistir, curtir, fazer algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento, eu agradeço. Muito obrigada.